Olá, seja bem-vindo ao nosso webinar sobre metodologia Lean Six Sigma. Esse vídeo é para você que perdeu a nossa transmissão ao vivo ontem e hoje nós optamos por regravar para fornecer um conteúdo de mais qualidade visual e técnica nessa explicação. Eu sou o Thiago Coutinho, fundador da Voito, e nos últimos 8 anos me dediquei e venho me dedicando a estudar a metodologia Six Sigma, entender como as empresas estão adotando, como os profissionais estão se relacionando com os programas de melhoria, enfim, entender qual o benefício que ela consegue gerar para os profissionais e, obviamente, o enorme resultado que ela gera para as empresas. Esse vídeo é para você que quer entender um pouco mais sobre isso e compreender qual o benefício que isso pode gerar na sua formação. Bom, é interessante a gente entender, para começo de conversa, um pouco desse contexto econômico. Você deve estar cheio de dinheiro, né? Assim como todo mundo, lotado de grana, com muita grana para gastar e investir em diversos projetos, não é verdade? Eu imagino que não seja o caso. A maioria das pessoas está passando por algumas dificuldades financeiras e as empresas elas também não fogem a essa regra. São dezenas de empresas demitindo, desligando e tendo a obrigação de repensar os seus processos, de repensar maneiras de se tornarem mais produtivas, mais eficientes e mais eficazes. Esse é o grande desafio das organizações. E por isso que o Six Sigma vem se tornando cada vez mais importante. Mesmo no momento de crise, profissionais Six Sigma estão sendo altamente demandados pelo mercado de trabalho. Justamente porque eles conseguem, e essa é a filosofia do programa, desenvolver projetos de melhoria para gerar resultado e impacto direto nos ganhos econômicos da empresa. Vamos entender o que é esse famoso Six Sigma, né? Muitas pessoas falam sobre o assunto, algumas pessoas comentam que é um indicador, uma métrica, um referencial de qualidade, enfim, são diversas abordagens, um programa, uma filosofia. Eu vou trazer duas definições que para mim resumem bem o que é o Six Sigma. A primeira delas está relacionada a uma filosofia de gestão. Esse, para mim, é um grande diferencial de um programa Six Sigma. A filosofia Six Sigma trabalha para que cada funcionário, para que cada colaborador absorva a metodologia de melhoria contínua, entenda como o seu trabalho pode contribuir para melhores resultados e seja incentivado a desenvolver o raciocínio analítico e a melhoria de processos. Todos da empresa passam a compartilhar, a respirar metas, indicadores e acompanhar a performance dos seus processos. Isso traz resultados muito bons. Então, eu definiria o Six Sigma como uma filosofia de gestão, uma maneira de pensar, de desdobrar as diretrizes estratégicas ao nível tático e operacional. E, obviamente, na definição técnica de Six Sigma, o sigma é uma letra grega que representa o desvio padrão, a variação em relação a uma média. Na linguagem de negócios, na linguagem de processos, a variação, à medida que mede a variação em relação a um ideal, em relação a uma meta. Quando a gente consegue reduzir a variação em relação a um ideal, naturalmente a gente está reduzindo desperdícios, a gente está tendo a oportunidade de fazer sempre da melhor forma e isso é o que busca a essência da metodologia Six Sigma. Numa linguagem técnica, o Six Sigma significa que se a gente performar um processo ou desenvolver um produto 1 milhão de vezes, permite apenas 3,4 falhas. Esse é o número cabalístico quando se fala em Six Sigma. 3,4 falhas por milhão de oportunidades. É isso que é o grau de precisão de um processo Six Sigma. E aí é interessante a gente entender por que isso ficou famoso. Six Sigma ficou famoso, começou na Motorola, mas foi amplamente divulgado pelo mundo pela General Electric, uma multinacional que faz desde turbina de avião, a questão de equipamentos de linha branca, de cozinha, enfim, é uma forte multinacional que passou por problemas de produtividade e de qualidade no final da década de 90 e através do seu CEO, Jack Welch, que contratou um gestor da Motorola, eles implantaram essa filosofia de melhoria contínua.
capacitaram belts, green belts, black belts, master black belts, de maneira a implantar essa filosofia, direcionar pessoas através da educação, direcionar para a condução de projetos, e os resultados foram astronômicos. Diversas plantas que estavam, inclusive, correndo o risco de serem fechadas, aumentaram sua produtividade, melhoraram seus resultados, e esse resultado foi o que fez com que o Six Sigma se tornasse tão popular no mundo. Hoje a gente percebe uma ampla aplicação, não apenas restrito ao setor industrial, mas muito em setor de serviços. Tem ambientes governamentais que estão adotando o Six Sigma, bancos, enfim, diversos processos pensando em melhoria contínua, em desenvolver e estimular funcionários a criar processos e projetos de melhoria através das diretrizes estratégicas de uma organização. Mas na prática, como é que funciona isso, né? Existe esse programa, como é que funciona? O primeiro passo é a capacitação, é a educação. Existe um programa de capacitação onde se capacitam os funcionários de acordo com o seu grau de instrução e com a sua responsabilidade no processo, e a partir daí começa a se criar essa cultura de melhoria. Depois da capacitação, a gente começa a identificar quais são as principais necessidades e oportunidades de melhoria, começando a identificar quais são as oportunidades do processo. Uma vez identificado um processo com alta variabilidade, que tenha impacto significativo na satisfação do cliente, que tenha retorno financeiro, e é claro que a gente não saiba como solucionar esse problema, está aí um bom pedido de projeto Six Sigma. Ou seja, impacta na satisfação, gera resultado financeiro, tem variabilidade e tem uma solução desconhecida. Esse é um ponto muito importante, solução desconhecida. Muitas vezes as pessoas querem aplicar um projeto Six Sigma numa solução de um problema simples, na qual a causa já é conhecida. Então o Six Sigma é justamente aquele processo investigativo para solucionar problemas de alta complexidade. Essa que é a ideia. Então começa pela capacitação e posteriormente pelo processo de identificação de oportunidades. Como é que é essa estrutura? Uma outra dúvida que o pessoal sempre tem é sobre essa estrutura Six Sigma. Tem Yellow Belts, Green Belts, Black Belts e Master Black Belt. Como é que funciona isso? Tecnicamente não existem diferenciações entre o Green Belt, entre o Yellow Belt e o White Belt. É um treinamento operacional que visa formar profissionais para poder suportar os projetos Six Sigma, para poder atuar ajudando, contribuindo para os líderes Green Belts e Black Belts dos respectivos projetos. É fundamental a participação do pessoal White Belt e Yellow Belt. O pessoal de base normalmente conhece muito dos seus processos e tem uma alta capacidade de contribuição. Então é fundamental envolver a base na solução de problemas mais complexos. E o papel do White Belt e Yellow Belt é muito importante por essa razão. Posteriormente, a gente tem os famosos Green Belts. Green Belts já são profissionais de nível superior, formados, recém-formados ou em processo de formação, alguns na faculdade, outros começando sua atuação profissional. Eles já têm uma bagagem estatística e de gestão de projetos que os torna capazes de serem líderes de projetos de melhoria. Normalmente, um Green Belt dedica cerca de 20% a 30% do seu tempo para desenvolver projetos. Tá? Mas são profissionais que já são capazes de liderar, capazes de conduzir o time em prol do alcance das metas e dos resultados. Daí nós temos os Black Belts, que seria a próxima classificação Six Sigma. Os Black Belts se diferenciam do Green Belt por uma capacitação complementar que faz com que eles sejam capazes de utilizar ferramentas mais complexas para problemas mais complexos. Então, muitas vezes a gente percebe Black Belts fazendo projetos mais audaciosos, projetos que contemplem mais processos, outras áreas, e é bem por aí a visão de um Black Belt do processo. Normalmente, o Black Belt é um profissional especialista que se dedica full time ao desenvolvimento de projetos. Depois do Black Belt, a gente tem o Master Black Belt,
que é o Master Black Belt? O Master Black Belt recebe uma capacitação complementar acima da capacitação Black Belt de visão de negócios, visão de gestão de pessoas, gestão de projetos e visão financeira. Essa é a essência de um Master Black Belt. Ele tem que ter a visão do business, a visão do negócio, de uma maneira a direcionar os seus belts para o alcance dos resultados. Então, o Master Black Belt ele é o líder do programa Six Sigma, ele é o tutor no qual os belts recorrem em caso de dúvidas e ele controla todos os projetos ao mesmo tempo. Então ele vai monitorando, verificando, rompendo resistências, dificuldades, mas enfim, ele é o líder máximo do programa Six Sigma dentro de uma organização. Ele trabalha banco de oportunidades, trabalha as necessidades da planta e faz com que essas necessidades elas sejam traduzidas em projetos e indicadores para que posteriormente venham a se colher os respectivos resultados. Quando se fala dessa formação Six Sigma, né, eu falei Yellow, Green, Black, Master Black, existe uma dúvida muito comum sobre o processo de certificação. As pessoas que buscam, né, como eu comentei, o primeiro passo é a capacitação. A capacitação, naturalmente, todas as pessoas que participam, elas recebem um certificado de que foram treinadas Green Belt, Yellow Belt ou Black Belt e assim por diante. Basta fazer ou cumprir com as etapas do processo de capacitação para conquistar o certificado de que foi efetivamente treinado, que passou por aquela experiência. Depois, o mercado consensou a utilização de um termo de certificado de especialista Six Sigma. Como é que foi consensada essa boa prática do mercado? As pessoas que comprovam proficiência, que comprovam efetivamente a capacidade de colocar em prática aquilo que foi ensinado dentro do ambiente de sala de aula, elas recebem o certificado de especialista Six Sigma Green Belt e especialista Six Sigma Black Belt. Esse certificado é muito importante, ele demonstra que o profissional está apto a resolver problemas de alta complexidade e gerar resultado para as empresas. Então é um certificado que realmente valoriza bastante o profissional, porque mostra que o profissional está apto para poder contribuir com a empresa a cumprir com o seu papel final, gerar dinheiro, aumentar sua lucratividade. Afinal de contas, esse é o grande objetivo de uma empresa. Não pode ser diferente disso. Exceto de ONGs e organizações sem fins lucrativos, sua grande maioria vai girar em torno do princípio de ser produtivo, ser lucrativo. E o profissional que tem um gabarito de ser reconhecido como especialista Six Sigma, ele certamente é reconhecido como um profissional que já gerou, né, ou seja, capaz de gerar ganhos financeiros através da metodologia Six Sigma. Daí, vamos responder a pergunta que é a grande provocação desse vídeo, né? Quais seriam 5 grandes características ou motivos para eu conquistar uma certificação Six Sigma? O primeiro deles talvez seja o que vai gerar, o que vai ser a consequência de todos os outros. Com a capacitação Six Sigma você desenvolve uma competência que é das mais valorosas no mercado, a capacidade analítica. O profissional que sabe analisar e tomar decisões sábias em cima de problemas, ele consegue trazer melhores resultados. Então, o Six Sigma, ele cria um mindset na cabeça do participante, de maneira a ele ter o passo a passo para conduzir a uma análise perfeita, tomando todos os devidos cuidados para que não tome decisões precipitadas, mas o Six Sigma tem essa capacidade, a capacidade de fazer com que a pessoa tenha um raciocínio analítico mais aprimorado. Esse é um grande diferencial. Posteriormente, eu colocaria como um diferencial a questão da empregabilidade. Naturalmente, se você se mostra capaz de gerar resultados para uma empresa, e uma empresa num cenário de dificuldade econômica quer pessoas capazes de gerar resultado, a empregabilidade aumenta bastante. O mercado tem buscado muitos profissionais com essa certificação, justamente porque seguram a capacidade de gerar resultado, né? Outro ponto que também é muito bacana da certificação Six Sigma é a versatilidade de atuação. O Six Sigma, as empresas investem na formação de profissionais Six Sigma das mais diversas áreas,
Tem profissionais que são formados em engenharia, em administração, em comunicação, em jornalismo, em geologia, em geografia. Diversos tipos de profissionais se capacitam em metodologia de resolver problemas que pode e é aplicado aos mais diversos nichos e segmentos. Então, o profissional Six Sigma, ele tem também um nicho bem amplo de atuação. Isso é uma coisa muito positiva. Permite que pessoas, às vezes, que estão infelizes no trabalho ou desempenhando uma função, tenham a oportunidade de desenvolver um novo tipo de trabalho, como um líder de projeto de melhoria, ajudando empresas a colher melhores resultados, fazendo parte ativa da busca de aumento de competitividade das empresas. E também, é claro, a gente com a certificação Six Sigma consegue um enorme diferencial curricular e uma credibilidade, porque é uma metodologia consagrada internacionalmente, utilizada nas mais diversas empresas, e as empresas maiores, as empresas que contratam mais, que recrutam mais, elas utilizam essa metodologia, reconhecem e valorizam profissionais que buscam que têm esse tipo de comportamento. Para mim, faz muito sentido, né? A mensagem, o resumo da mensagem é bem esse, faz muito sentido porque o profissional Six Sigma é capaz de ajudar a empresa a cumprir com a sua razão principal. E aí as pessoas perguntam, pô, mas e aí, Thiago, é difícil Six Sigma? Como é que funciona? Será que isso é para mim? Né? O que eu brinco é o seguinte, né? No mercado de alta competitividade, né? Assim como Darwin, né? Só os mais fortes sobreviverão e o Six Sigma é para os mais fortes. Six Sigma não é para quem tem preguiça de pensar, não é para quem tem medo de liderar. Six Sigma é para quem realmente está a fim de fazer diferença, de tomar iniciativa, de fazer análise, de conduzir um time e de gerar resultado. Se é para você, depende dos seus interesses profissionais, né? Isso aí depende muito do perfil da pessoa, mas é para pessoas que estão realmente em busca de gerar resultado, de colher o sucesso através disso. Desde supervisores comerciais, a analistas financeiros, a gerentes, pessoas de desenvolvimento humano, de TI, enfim, o Six Sigma cabe a todo tipo de área e todo tipo de formação. Depende muito do perfil. Não é para os fracos, realmente é para as pessoas que estão dispostas a se dedicar mais, a dar um passo à frente e conquistar esse diferencial. A consequência disso tudo é que existem pesquisas que mostram que os profissionais Six Sigma eles são mais valorizados. Em 2014, a American Society for Quality divulgou uma notícia em que mostrava que os profissionais Green Belts eles recebiam 12% a mais, né, quando comparados do mesmo tipo de profissional, mesma função no mercado de trabalho. Porque, naturalmente, é muito mais fácil a empresa reconhecer o profissional que já é capaz de gerar resultado e, a partir disso, compartilhar esses resultados junto com os profissionais. Muitos, inclusive, compartilham esses resultados nas suas metas de remuneração variável. Algumas empresas estimulam os profissionais a desenvolverem projetos de melhoria e, a partir dos resultados econômicos que esses projetos geram, esses resultados passam a ser compartilhados com seus belts, né, com os líderes de projeto, o que faz com que o processo seja cada vez mais promissor. Mas então, me tornando um profissional Six Sigma, o que vai ser realmente a minha função? Né? O que eu me tornando, passando por um Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, o que eu vou ser capaz de fazer? Primeiro, um profissional Six Sigma é capaz de liderar equipes de melhoria, tá? Seja em áreas industriais, em áreas administrativas ou em áreas corporativas. Vai se tornar um líder, tá? Isso é muito bacana. Um profissional Six Sigma também vai ser capaz de liderar projetos. Vai liderar a equipe e vai ser líder de projetos também específicos, utilizando um método DMAIC, que é o método para condução de projetos Six Sigma. Então, vai utilizar esse método para poder exercer as suas atividades. Um profissional Six Sigma também, ele pode atuar como um consultor organizacional. Como ele passa por essa visão organizacional, de diretrizes, entender um pouco da estratégia da organização e como essa estratégia se desdobra em metas, em ações de rotina, como ele vai passar a entender disso, ele pode atuar como um consultor implantando melhoria de processos de outras empresas.
Além, é claro, do profissional Seis Sigma poder atuar como um instrutor ou como um consultor ministrando treinamentos de Seis Sigma. Basicamente, um Green Belt pode ministrar um treinamento de Yellow Belt, um Black Belt, um Black Belt pode ministrar um treinamento de Green Belt e Yellow Belt, e um Master Black Belt pode ministrar um treinamento de Black Belt, Green Belt e Yellow Belt. Essa é a boa prática que a gente recomenda. Por fim, eu gostaria de deixar a mensagem do que para mim, de fato, é a essência da metodologia Seis Sigma. O que costura tudo isso está relacionado ao investimento em educação. São as pessoas de sucesso que constroem empresas de sucesso. Portanto, as pessoas passam a ser o maior diferencial que uma organização pode ter. O maior diferencial competitivo está no comportamento das pessoas e na maneira que elas têm de repensar os seus processos, de inovar, de trazer coisas novas. Esse é o grande segredo. Quando o Seis Sigma estabelece um programa educacional em que engaja todos os seus colaboradores, fazendo com que eles façam parte ativa do processo de melhoria e sejam estimulados e reconhecidos, esse para mim é o grande insight e o futuro das organizações. Essa é a essência da metodologia Seis Sigma e é um pouco disso que eu queria deixar claro para vocês aí. Bom, esse é o objetivo desse vídeo, fazer um nivelamento claro de todos os pontos relacionados ao Seis Sigma. Eu gostaria de deixar claro aqui um canal livre para que vocês possam entrar em contato com a Voito através das ferramentas aqui abaixo desse vídeo, entrar em contato conosco caso tenha algum tipo de dúvida. A gente trabalha com um processo de formação Seis Sigma completo, tanto presencial em mais de 60 cidades no Brasil, quanto o online. Nosso produto online ele tem a mesma credibilidade do treinamento presencial, com a acreditação da comunidade Lean Six Sigma Brasil, um método de ensino diferenciado, o treinamento de Black Belt são mais de 250 vídeos, todos em alta definição, com lições práticas que nunca ultrapassam 8 minutos e com um consultor que tem uma enorme experiência, uma bagagem prática para compartilhar. Eu deixo vocês abertos a dúvidas, a sugestões e mantenho meus contatos aqui abaixo desse vídeo. Tá bom? Foi um prazer participar desse webinar com vocês. Eu espero revê-lo nos próximos e nos mantenho à disposição. Um abraço, muito sucesso e até a próxima.